Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Esse é o segundo programa deste novo ano que se inicia hoje, dia 14 de janeiro. Eu quero saber como é que está sendo para você estes primeiros dias de 2012. Como é que está sendo relacionamento com a família, férias, descanso, algumas programações especiais aí de confraternização. E eu espero, em nome de Jesus, sabe o quê? Que você continue nutrindo no seu coração a palavra que você recebeu no programa passado, no dia 7, nós apresentamos a ministração do dia 31, não foi? Então, nutra no seu coração de que 2012 vai ser o ano da colheita extraordinária na sua vida e na sua família. Lembrando que você vai ter que tomar muito cuidado com aquilo que você vai semear. Há uma palavra rema, uma palavra profética, um decreto sobre a sua vida, de que você vai ter colheitas extraordinárias. Mas cuidado com aquilo que você vai semear, não, de forma alguma, não dê lugar ao mal na sua vida, antes pague o mal com o bem. E sempre lance sementes de coisas boas, porque a colheita vai ser extraordinária. Vai ser 100 por 1. Tudo que você fizer, você vai ter uma colheita extraordinária. Lembrando também, eu acredito que você que tem nos acompanhado no programa Mergulhados na Presença, de que você também entrou no propósito do voto. Lembra, nós falamos sobre um voto, está valendo. Toda a palavra que foi liberada na passagem de ano está valendo sobre você, está valendo sobre a sua vida. Então, nesse segundo programa do ano, nós queremos dar uma ênfase e nutrir isso no seu coração, porque 2012 vai ser um grande diferencial na sua vida, na sua história e na sua família, em nome de Jesus. Olha, como nós anunciamos no programa passado, a partir de hoje, nós teremos uma retrospectiva dos melhores momentos de 2011. Fizemos para você uma seleção especial de momentos muito especiais. Então, nós vamos estar assistindo a esses melhores momentos. Fizemos essa seleção para te abençoar de matérias, de entrevistas, de mensagens que vão impactar a sua vida. Quem sabe você não assistiu esses programas e mesmo se você tenha assistido, ainda assim Deus vai ministrar fortemente ao seu coração. Olha, então, como você vai ficar com os melhores momentos aí dessa seleção que fizemos, os melhores momentos de 2011, nós vamos antecipar e já orar pela campanha da Providência Divina. É o segundo sábado de 2012 e você que começou semana passada e você que vai começar hoje vai ser abençoado por essa intercessão. Nós vamos nos achegar diante do trono de Deus e orar. Deus vai fazer com que tudo aconteça de uma forma extraordinária na sua vida. Eu sei que Deus já tem desenhado algo lindo para a sua vida em 2012. Então vamos orar pela campanha, vamos abençoar. Lembrando que no finalzinho do programa, no final do programa, você vai poder ligar para o número que vai aparecer no seu vídeo para você receber uma oração, receber um conselho, uma orientação. E na semana passada também, nós incentivamos aquelas pessoas que estão querendo um ano novo e uma vida nova. Não basta apenas ser um ano novo e tudo transcorrer da mesma maneira, como foi 2011, quem sabe foi um colecionamento de lutas, de perda, de prejuízo, de comodismo. Esse ano vai ser diferente. E para que seja diferente, no seu caso, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, faça isso. Vai ser a decisão mais inteligente e acertada da sua vida. Ano novo, vida nova com Jesus no coração, tá bom? Vamos orar para a campanha, para você que está na campanha nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Senhor, nosso coração está inundado de uma confiança inabalável a respeito de tudo que o Senhor vai fazer nesse ano que se inicia, o ano de 2012.
nós temos liberado uma palavra, crendo que ela vem do Senhor, do teu trono, do teu coração, para todos os teus filhos, para todas as pessoas que estão sendo ministrados por essa palavra, de que 2012, meu Deus, vai ser o ano de colheitas extraordinárias. Prometemos ao Senhor que seremos seletivos nas nossas semeaduras. Vamos evitar de todas as maneiras, meu Rei, de semear o que não convém, o que traz colheitas amargas, para que tudo possamos colher, trazendo benefício para a nossa vida. Meu Deus, quero apresentar ao Senhor a vida de cada um dos meus amigos, irmãos, Senhor, todos aqueles que têm estado conosco no programa Mergulhados na Presença, aqueles que estão fazendo uma campanha de fé, acreditando no milagre, na provisão divina, no cuidado, na fidelidade do Senhor. Meu Deus, nós reconhecemos que somos dependentes daquilo que vem do alto. Por isso, meu Pai, libera, Senhor, em nome de Jesus, libera, abre portas, Senhor, para aqueles que precisam de uma solução, de uma resposta, de uma vitória. Senhor, traga libertação nos lares, traga cura, traga restauração, traga prosperidade, libera sobre a vida de cada um decreto de vitória, de bênção para 2012. Eu os abençoo para que estejam todos debaixo do fluir do Espírito do Senhor, sejam selados, tocados, blindados, revestidos, protegidos pelo Senhor, meu Rei. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim esteja o Senhor guardando a vida de todos nós, sejamos blindados por essa proteção, em nome de Jesus Cristo. Supra, Senhor, todas as necessidades e faz com que aconteça o melhor do Senhor para a vida de todos nós. Ao longo deste ano de 2012, eu os abençoo, Senhor, e repreendo o maligno, o inimigo, com todos os seus astutos projetos contra qualquer um de nós. Sejam frustrados os planos do inimigo, toda arma forjada contra nós nunca prospere, mas, Senhor, tenhamos a provisão do céu, a providência divina. Assim eu declaro e decreto sobre todos que me ouvem agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Eu amo sentir a presença de Deus quando estamos fazendo a obra, porque eu sinto a confirmação de Deus naquilo que estamos fazendo para beneficiar a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos um breve intervalo comercial e logo após você vai ficar aí com essa retrospectiva dos melhores momentos de 2011. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novasião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era
pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João. Louvado seja o Senhor. João, no capítulo 6, a partir do versículo 37, nós vamos ler alguns versículos a partir do capítulo 37, depois vamos pular lá para os 60, e aí vamos até o final. Mas antes de começarmos a leitura, eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Você tem buscado o direcionamento de Deus, tem buscado uma orientação celestial, que a palavra que Ele tem reservado para cada um de nós, ela venha poderosamente aos nossos corações e nossa vida seja redirecionada nesta noite. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Cada pessoa, meu Deus, que está neste lugar, precisa daquilo que vem do céu. Meu Deus, é do céu que vem a resposta, é do céu que vem as mudanças, o novo direcionamento novo do Senhor para a nossa vida. É do céu, Senhor, que vem a bênção, a vitória, a graça, a provisão e tudo mais que nós necessitamos. Venha teu reino, teu propósito, teu poder, teu domínio, e haja um fluir do Espírito do Senhor neste lugar. Cada vida seja tomada pelo Senhor. Meu Deus, não deixe que nada nos atrapalhe, nada. Meu Deus, venha teu reino, cobre-nos com teu sangue, manifesta o poder do teu reino nesta noite, e se cumpra a tua vontade. Repreendemos o maligno e as obras do diabo, pedimos perdão ao Senhor por qualquer negligência, transgressão, pecado, erro. Meu Deus, traga o teu perdão nesta noite sobre todos nós. Sabemos que os teus pensamentos são pensamentos bons e de paz, para nos dar o fim que desejamos. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Assim, em pé, vamos ler capítulo 6, a partir do versículo 37, diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aleluia. Versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos?
Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair, de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós em número de 12, ou seja, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Que Deus nos abençoe. Pode se assentar, queridos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. É muito importante quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos os planos de Deus, quando nós conhecemos os caminhos por onde Deus está prosseguindo, está trabalhando, por onde Deus está indo. É muito importante, porque eu acredito que existe no coração de todos nós uma intenção genuína de conhecer e praticar a vontade de Deus. Eu acredito que o maior conflito que nós enfrentamos é de muitas vezes nos encontrarmos no vale da decisão ou da indecisão, de não sabermos o que fazer, de não sabermos qual é a vontade de Deus em determinadas situações da nossa vida. Eu tenho certeza que todos aqui nessa noite já passaram por momentos de dúvida, por momentos de indefinição em algumas áreas da sua vida, e certamente você orou ao Senhor: meu Deus, qual é a tua vontade? Meu Deus, qual é o teu propósito? Meu Deus, o que eu devo fazer? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? Mas através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo o propósito de Deus para que a gente possa mergulhar nos caminhos do Senhor. Nós temos dito nesse púlpito que Deus, Ele tem um compromisso direcionado para com aqueles que têm um compromisso com Ele. Toda pessoa comprometida com Deus é alvo dos comprometimentos de Deus. Deus tem uma aliança, mas uma aliança onde Ele se torna responsável por aqueles que têm andado na responsabilidade da aliança feita. Deus não pode se responsabilizar por aqueles que quebram a aliança, por aqueles que saem do caminho, por aqueles que fazem a sua própria rota, por aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, buscando as coisas segundo o seu próprio coração. Deus não pode assumir compromisso e responsabilidade pelos resultados finais da vida daquele que tem seguido o seu próprio caminho. Nós podemos ver o exemplo do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo toma uma decisão, não é? Deus sempre vai permitir que tomemos decisão. Deus não quer um amor da nossa parte manipulado, imposto por Ele. Deus sempre vai querer algo espontâneo do nosso coração, um amor espontâneo, uma obediência espontânea, uma decisão de segui-lo espontaneamente. Deus sempre vai deixar conosco a decisão daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos fazer. Por isso, o filho pródigo pôde escolher deixar o pai, deixar a casa do pai, deixar a cobertura do pai, mas o pai jamais seria responsabilizado pelos resultados finais na vida do filho pródigo. Você veja que tudo que o filho pródigo passou por conta da escolha que ele fez. Deus não vai impor qualquer coisa sobre nós. Deus vai querer uma obediência espontânea e voluntária, como nós dissemos. Mas todas as vezes que escolhermos andar no caminho do Senhor, nós teremos uma recompensa. Diga aleluia.
todas as vezes que escolhemos pelo caminho da obediência, pelo caminho de buscar de fato a vontade do Senhor para colocar em prática, porque nós corremos o risco de querermos nos dar o luxo de conhecer a vontade de Deus só por conhecer. E vou te dizer uma coisa, quando Deus percebe que não há uma intenção de obediência absoluta à vontade de Deus, quando Deus percebe que você quer saber da vontade dele só por saber, e não há intenção de prática de obediência, muitas vezes Deus vai se manter calado, Deus vai se manter em silêncio, e aí nós vamos ficar batendo na porta do céu e não teremos uma resposta, porque Deus sempre vai avaliar no nosso coração a decisão de obediência absoluta à sua palavra e à sua vontade. O filho pródigo andou o tempo que quis andar, o filho pródigo foi até onde ele quis ir, o filho pródigo praticou tudo o que ele quis praticar, e Deus, sendo Deus, poderia impedir que ele andasse por esse caminho. Deus poderia colocar um ponto final logo no primeiro mês da saída dele de casa, mas Deus não fez isso. Deus permitiu que ele fosse até o momento que ele caísse em si e visse a necessidade de retornar para a casa do pai. No entanto, quando ele retornou, o pai estava com os braços abertos, e o pai, por ter identificado níveis altíssimos de arrependimento, de reconhecimento, de quebrantamento, de humildade, Deus então, o pai então fez uma grande festa. Diga aleluia. E os irmãos já pararam para imaginar se o filho retornasse para casa, o filho pródigo, com outra atitude de coração, algo do tipo assim: olha, eu voltei, mas eu estou só de passagem, eu voltei, mas não sei se é isso que eu quero, eu voltei, mas eu estou dividido entre ficar aqui ou voltar para o mundo. Certamente o filho não teria festa, certamente o pai não teria feito tudo o que fez, não teria tido atitude. Por quê? Porque a atitude de Deus para conosco vai ser sempre uma resposta a uma atitude que teremos primeiro. Os milagres, o sobrenatural, a manifestação de Deus normalmente vem em resposta a algo que fizemos primeiro. Você adorou num nível satisfatório, os céus se abriram sobre a sua cabeça e trouxe uma resposta. Você fez um ato profético, você teve uma atitude de fé, você fez um voto. Sempre a manifestação do céu virá em resposta a uma atitude que você teve primeiro. Aleluia. Ou seja, os atos divinos são precedidos pelos atos humanos. Quem compreendeu, diga amém. No texto que nós lemos, e agora entramos, isso foi só para chamar a sua atenção. No texto que lemos, algumas coisas chamaram a minha atenção. O Senhor Jesus estava na sinagoga, e naquele dia ele havia trazido um discurso diferenciado, um discurso que talvez nós classificaríamos como um discurso muito pesado, talvez uma cajadada, talvez um confronto. Ele começou a ser criticado pelos religiosos que estavam dentro da igreja naquele momento, e eles começavam a discordar, eles começavam a criticar, eles começavam a se opor à palavra que vinha da boca do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o que nos explica isso, o que nos ajuda a entender o porquê da atitude que eles tiveram com Jesus, é porque eles não tinham aproximação com o Senhor Jesus. Eles conheciam o Jesus dentro de um contexto geográfico, um contexto social, um contexto social, mas eles não conheciam o Jesus divino. Eles não tinham tido experiência para trazer um nível de credibilidade sobre as palavras de Jesus, porque não havia uma aproximação deles com Jesus. E isso, naquilo que queremos falar nesta noite, sobre o desafio do discípulo ou o desafio do discipulado, isso aqui é relevante. Aqueles homens, eles reagiam às palavras de Jesus, à ministração de Jesus, de acordo com o nível de intimidade que eles tinham com o Senhor Jesus, que era praticamente zero.
eles não tinham nenhum relacionamento, nenhuma aproximação. E por conta disso, eles não acreditavam. E aí, queridos, a gente percebe que Jesus, mesmo assim, ele dá continuidade ao seu discurso. E ele começa a dizer coisas do tipo assim: eu sou o pão que desce do céu. Eu sou aquele que veio para alimentar as pessoas. Aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue, ele não terá vida em si mesmo. Porque eu é que dou a vida, eu o ressuscitarei no último dia. Aquilo, para os judeus, foi um escândalo, foi um absurdo. Eles não admitiam, em hipótese alguma, que alguém fizesse referência a respeito de si mesmo naqueles níveis, naquela proporção, naquela profundidade. E eles diziam assim: não é esse o filho de José? Não é esse aquele que trabalhava no lugar tal? Não é esse aquele que vive entre nós? Não é esse aquele que vive situações semelhantes às nossas? Eles não conseguiam enxergar com os olhos espirituais, eles não tinham discernimento daquilo que Deus estava fazendo. Por causa de quê? Do distanciamento que eles tinham de Jesus. Sabe o que acontece, queridos? Eu quero que você entenda nesta noite, mais do que nunca, à medida que você se aproxima do Senhor, à medida que você vai buscando relacionamento com Jesus, que vai muito além do estar na igreja, do vir aos cultos. Isso aqui é um lugar muito mais de celebração, de culto, de adoração, de festa, de honra ao grande Rei, do que qualquer outra coisa mais. Na verdade, a intimidade que alguém precisa ter com Deus, ela vai ser gerada muito mais no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, nos momentos que ela está lá fora, do que aqui dentro. Aqui nós passamos em média 2 horinhas apenas, e 2, 3 vezes por semana. Não é suficiente para você mergulhar tanto em Deus e ter tanto relacionamento com Jesus como você deve ter. Não é suficiente, mas é no dia a dia, na sua devocional, no tempo que você está decidindo separar para Deus, é que você vai ter as suas maiores, melhores e mais profundas experiências com o Senhor. E toda a vitória da tua vida, inclusive no que diz respeito aos níveis de revelação, de entendimento, de luz que virá sobre a tua vida, será proporcional ao envolvimento que você vai ter com Jesus. Você sabe, o maior risco que você corre na sua vida é de se tornar um religioso, alguém que entende que precisa ter práticas religiosas e cumprir com alguns rituais, com algumas liturgias, e se dá por satisfeito na sua religiosidade, e você não ter aproximação, não ter experiência, não ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Você pode não entender as coisas de Deus por causa disso, você pode não discernir o dia da visitação do Senhor, você pode não compreender o que Deus está fazendo ao seu redor, ou o que Deus está fazendo na sua direção. Você pode estar entre os que são dele, mas viver como os que não são. Onde Jesus estava, ele trazia o reino de Deus para a terra, a manifestação do sobrenatural acontecia em proporções extraordinárias, e tinham pessoas ali totalmente sem ser tocado por tudo isso, sem participar de tudo isso, com posições totalmente contrárias ao mover de Deus, correndo o risco de, a cada manifestação de Jesus, ele ir cada vez para mais longe do próprio Senhor Jesus. Quantos estão compreendendo isso? Diga aleluia. Nós não podemos correr o risco de nos tornarmos mero religiosos, praticantes de uma religião. A vida cristã é muito mais do que isso, é muito mais empolgante, é muito mais profundo, é muito mais supridor, realizador, preenchedor. E nós temos
temos que buscar esta aproximação. Isso tem que ser determinante na nossa vida. Sabe por quê? Deus não vai impor qualquer coisa sobre nós. Nós vamos ter que escolher ser dele, nos aproximar dele, mergulhar nele e ter experiências tremendas com ele. Isso é uma escolha. E eu quero fazer uma declaração de fé sobre a tua vida. O Espírito do Senhor vai te ativar. O Espírito do Senhor vai te despertar do sono. O Espírito do Senhor vai te dar revelação, vai te dar entendimento. A luz do Senhor vai dissipar todas as trevas da tua vida. E todo bloqueio cairá por terra em nome de Jesus. Nada vai deixar você de fora do mover de Deus. O Senhor vai te fazer mergulhar nas águas profundas do Espírito. E você vai ver o Senhor face a face. Você vai ouvir o Senhor de uma forma cristalina. E Deus vai mudar a tua história. Se você recebe, diga aleluia. Só que no texto que nós lemos, nós percebemos que não eram só os judeus que estavam com o coração fechado, que estavam numa posição de resistência, que estavam criticando, que estavam se opondo a Jesus. Não eram só os judeus. Você percebe que à medida que o discurso foi tendo um tom mais pesado, de maior confronto, alguns dos discípulos, diz o texto, já não andavam mais com o Senhor Jesus. Abre de novo aí, eu quero que você leia, versículo 60, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, duro esse discurso. A coisa não estava entrando bem no coração deles, não estava caindo bem. E os discípulos começaram a murmurar, começaram a fazer comentários negativos sobre o que Jesus estava ensinando. E aqui diz que não eram agora os judeus, eram os discípulos do Senhor Jesus. Foram os próximos da fila a ter também um coração resistente à obra de Jesus, à operação de Jesus, à manifestação do céu na terra. Aqui diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois? E aí ele começa a argumentar, e no versículo 64, veja o versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. E dizia, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos, não foram poucos, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, o que poderia fazer um discípulo voltar atrás? O que poderia fazer um discípulo criar resistência ao seu próprio Senhor? Eu não estou falando de falhas humanas, não é? Porque a gente pode até reconhecer que na igreja tem falhas, que os líderes falham, os irmãos falham, o sistema é falho, e poderia ser isso a justificativa de um ou outro voltar atrás. Mas aqui a Bíblia está fazendo uma denúncia de que discípulos do Senhor Jesus já não andavam mais com ele, haviam desistido de segui-lo. Como abrir mão de coisas como esta? Os outros disseram assim, para onde nós iremos? A quem seguiremos? Que orientação teremos para a nossa vida, se não for através de ti, Jesus? Se não for tudo isso que você está falando e tudo mais. Mas, amados, voltando aqui para o texto, abra aí a sua Bíblia ainda, se você fechou. Alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, que eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Olha, eu tenho certeza que os olhos de Jesus estão sobre nós,
aqui nessa noite, sim ou não? O grande desafio de um discípulo é o relacionamento dele com o seu Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Quantos aqui são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus? Quando Jesus começou a apertar os discípulos, e ele fez de propósito, ele começou a falar coisas que naquela época era um absurdo mesmo. Era difícil para eles entenderem que deveriam comer a carne de Jesus, que deveriam beber o sangue. Ele disse assim: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Jesus estava provocando aquelas pessoas, mexendo e abalando as suas estruturas. Era um teste, o teste do discípulo. O teste, irmãos, do discípulo para ver quem permaneceria debaixo de tribulação, debaixo de conflito. Talvez os que estavam perto de Jesus não chegaram a ter o entendimento completo daquilo que Jesus falou naquele momento. E muitas foram as vezes que depois que passava o momento e as palavras e o ensino, eles se achegavam a Jesus e perguntavam assim: o que foi mesmo que o Senhor quis dizer? Nos explica aquela parábola. Eles tinham acesso, eles tinham intimidade, mas eles passavam pela mesma tribulação que os judeus, que os fariseus, que os saduceus, de muitas vezes não compreenderem o que Jesus está fazendo, de muitas vezes serem confrontados com uma verdade que até então não tinha chegado aos seus corações. Mas onde estava a diferença? Era o relacionamento deles com Jesus, que os tranquilizava, que trazia serenidade para a sua alma, nos momentos de indecisão, de indefinição, de crise, de luta, de conflito. Queridos, na nossa fé, na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós somos bombardeados pelo inferno, bombardeados pela sociedade, e às vezes entramos em crise. Quantas vezes a nossa fé, ela é afrontada por aquilo que gostaríamos que acontecesse e não aconteceu. Quantas vezes nós somos bombardeados na nossa alma, por não ver a resposta da nossa esperança, por não ver o resultado da nossa fé. Sabe o que vai fazer diferença para te manter no caminho? É a tua intimidade com Jesus. Essa intimidade vai te consolar, essa intimidade vai blindar a tua vida, vai te preservar. A Bíblia diz que os discípulos cometeram a coisa mais terrível que alguém possa cometer na tua vida: voltar atrás. Desviar é a palavra mais triste que existe no planeta. Mais do que um drogado, mais do que uma prostituta, mais do que um ladrão, desviado é a coisa mais triste, mais tenebrosa. Sabe por quê, queridos? São pessoas que tiveram tudo para se achegar, tiveram um caminho aberto, tiveram compreensão do caminho, foram empurrados pelo Espírito para perto dele, e resistiram, e negaram, e desperdiçaram essa chance. Jogaram fora a oportunidade de intimidade com Jesus, de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com Deus. Não existe estar estagnado. Ou você está indo para frente, ou você está voltando para trás. Ou você está crescendo em Deus e tem experiências, cada dia é um dia de novidade. Você pode estar entrando na lista dos discípulos que a qualquer hora a palavra vai pesar, o cajado vai pesar, o confronto vai pesar, e você não suportar. E você dizer: quer saber, eu já estou cheio de tudo isso, eu já estou cheio de tanta renúncia, já estou cheio de me privar de tantas coisas, já estou cheio de ter que abrir mão de mim, abrir mão da minha... E você vai jogar a toalha. Você sabe o que eu vim trazer para você aqui nesta noite? Um alerta de Deus, um alerta de Deus. Tudo bem que os judeus não conheciam o Senhor Jesus, os fariseus muito menos. Eles eram caras centrados em muito orgulho, soberba e arrogância, porque eles se achavam os tais da religião. E agora aparece um cara que não estudou nas mesmas faculdades que eles, não estudou nas mesmas escolas, e o cara está sobressaindo. E eles diziam assim: como é que ele prega desta maneira? Ele prega com um nível de autoridade que os outros não têm.
Ele não estudou na escola dos outros, mas o nível de autoridade, ele estudou na escola do céu. Ele veio revestido do poder do alto. Ele foi ensinado pelo Espírito de Deus. E eles não compreendiam aquilo. Então eles se enchiam de inveja, porque a multidão seguia Jesus. A multidão era atraída pela unção que estava na vida de Jesus e não o seguia. Tudo bem, nós podemos compreender, mas aqui fala de uma classe de discípulos. A única resposta que eu tenho é a mesma do que aconteceu com Judas. E aqui eu fecho. Veja o texto. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha o teste, irmãos, olha o teste. Todo discípulo será testado pelo Senhor Jesus. O Senhor vai te testar. Ele não vai te tentar, mas Ele vai te testar. Ele vai testar o nível da sua aliança, o nível do teu envolvimento, o nível do teu compromisso. Você se prepare. Se você não foi testado, você vai ser testado. Então disse Jesus: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Crido e conhecido é o resultado da intimidade que te mantém de pé. Versículo 70, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus se refere agora a um pequeno grupo. Quanta gente tinha naquela sinagoga, nós não temos o relato. Mas olha que interessante, os judeus se posicionaram contra, os religiosos da mesma forma, os discípulos, uma boa parte, muitos, diz a Bíblia, decidiram não segui-lo mais. Sobraram 12 pessoas. E ele fala assim: olha, qual vai ser o posicionamento, qual vai ser a decisão, qual vai ser a escolha? Vocês vão entrar nessa lista dos que vão me deixar também. E aí no instantinho Pedro toma uma posição representativa e fala assim: a gente não, Jesus, olha, nós já temos conhecido, nós já temos crido, por causa do nosso envolvimento, por causa do discipulado, por causa do tratamento que temos recebido, por causa dos muitos confrontos que já recebemos, por causa dos ensinamentos que temos recebido do Senhor, mesmo debaixo de pedrada, mesmo debaixo de uma crise, nós vamos permanecer com o Senhor. Porque o discipulado fortalece a estrutura da nossa fé. O discipulado trata o nosso caráter. O discipulado molda a nossa vida. Vai moldando, o que faz com que a gente seja crente firme. Sabe o que fez deles? Vencedores naquele momento onde todos perderam. É que eles estavam debaixo de um cuidado especial do Senhor Jesus. Aí ele fala assim: mas mesmo assim tinha um, Judas, que haveria de trair, que haveria de pular fora, que haveria de trazer grande sofrimento. O que aconteceu com Judas? João capítulo 13, Jesus disse assim: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. E vós estáis limpos pela palavra que vocês têm recebido. Menos um, Judas. No mais, vocês estão limpos, precisam lavar só os pés. Agora tem um que não. Tem um que a palavra não penetrou no seu coração. Tem um que não se deixou ser tratado. Tem um que estava junto, mas era como se não tivesse. E aí ele acabou sendo arrastado pela tentação do inimigo e entrado por um caminho de destruição. Mas olha, queridos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te traga um nível de conscientização, que o Espírito de Deus ilumine a tua vida a tal ponto que você busque o discipulado em Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida neste momento, para que Deus te dê entendimento de que a vida cristã é muito mais do que participar de uma igreja evangélica. A vida cristã é muito mais do que se regozijar num culto de celebração.
A verdadeira vida cristã é um processo de discipulado com o propósito de uma missão. O Senhor nos chamou a fazer diferença numa geração. Mas Deus vai mudar a sua história. Você vai ter muitos testemunhos para contar. A tua vida vai ser marcada por milagres todos os dias, uma visitação todas as madrugadas. Eu declaro isso sobre a tua vida, que você vai sair dessa mesmice cristã, dessa vida simplesmente religiosa. Eu declaro em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem te prendido, todo argumento da tua alma, e se você está recebendo, vá levantando a tua mão, todo argumento da tua alma, toda estrutura de espíritos de religiosidade, todo tradicionalismo, toda indiferença, toda frieza na tua alma, no teu espírito, na tua mente, que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Se você quer uma vida transformada, uma vida de novidades todos os dias, uma vida de experiências extraordinárias com o Senhor, erga as tuas mãos bem alto para o Senhor, abra a tua boca e comece a clamar o Deus do céu, e diga: Senhor, eu quero ser um discípulo fiel, eu quero ser um discípulo que tenha muitas experiências, eu quero marcar uma geração, eu quero impactar minha família, que a tua luz brilhe, Senhor, e dissipe todas as trevas, sejam quebradas cadeias nesta noite, sejam despedaçadas prisões nesta noite. Senhor, eu declaro um mover do teu espírito, gerando novidades na vida da tua filha, gerando novidades na vida do teu filho. Declaro um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor, um novo tempo, Senhor. Se você recebe, se expresse de alguma maneira, diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor. Oh, xaramanamana de cantoromanai. Deus eterno, todo-poderoso. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novasião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização: Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. Antecedendo o Congresso de Mulheres, a Rede Feminina da Nova Sião mobilizou toda a igreja em um grande projeto social, o Serviço Social Sião. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Arrecadando alimentos, material de limpeza e higiene, roupas, cobertores, material escolar,
brinquedos, materiais evangelísticos, entre outras coisas, os membros conseguiram arrecadar muito em pouco tempo. Todos esses donativos foram entregues nas instituições filantrópicas de Vitória da Conquista, que você conhece a partir de agora. Nós temos 180 crianças devidamente matriculadas e frequentes. Quando vocês vêm para uma instituição dessa, que fala um pouco, né, sobre a vida de Jesus, mostrando para a criança que existe esperança, isso é bom. Porque nós trabalhamos com muita criança em situação de risco. Então, quando você traz uma alegria, uma esperança diferente, a criança se apega a isso. Então, que Deus possa estar abençoando vocês, e o trabalho de vocês é fantástico. Continue, sabe, disseminando, trabalhando mesmo nos bairros periféricos, porque a necessidade maior do ser humano está nos bairros periféricos, porque é lá que está a pobreza, né? E é lá que está a carência da palavra de Deus. Na verdade, quando se fala Associação Comunitária Cristo Liberta, são 3 instituições com um nome só, que é a Casa Lar, que é este aqui que os irmãos estão conhecendo, tem a Casa do Andarilho, que trabalhamos com mendigos de rua e andarilho, e o Centro de Recuperação de Homens, usuário de álcool e droga. O salmista diz que aquele que acolhe o necessitado, o Senhor livrará nos dias maus e prolongará os seus dias aqui na terra. Um dia de ação social, eu acredito que esta obra não é obra particular, é uma obra que pertence à Igreja do Senhor Jesus Cristo em Vitória da Conquista. E nós só temos que louvar o Senhor, porque nós vimos essa atitude aqui como milagre de Deus, que a casa não tinha nada. A casa hoje estava vazia à dispensa. E a gente vê o operar, o agir de Deus na vida de cada um de vocês. Nós temos 6 anos, estamos 6 anos de trabalho aqui fundado, onde nós temos visto o poder de Deus, como Deus tem operado em todos os sentidos. Quando falaram desse trabalho, esse projeto, e aí a gente falou, Senhor, olha, está em tuas mãos. Não que nós vamos dizer assim, outros não merecem, todos merecem, porque a gente sabe como é difícil manter uma obra social. Muitas vezes a gente não tem um trabalho, não temos ajuda, e aqui na casa nós não temos ainda nenhuma ajuda governamental. E aí começamos a falar com Deus, e aí quando nós soubemos que chegou a notícia que a gente tinha sido contemplado, meu Deus, eu falei, não. Dizer que nós não merecíamos, Senhor, eu te louvo por tudo, e eu louvo pela Igreja Sião, pelo grupo, pelo pastor Edilson, pela pastora Regi, que está na frente desse trabalho social assim com tanto amor. Hoje nós estamos com 105 pessoas, né? Porque tem alguns pacientes que eu só posso receber com acompanhantes por conta da situação de debilitação que o paciente se encontra, né? Já estamos pensando em ampliar a casa, já não é mais suficiente para o número de pessoas que foi feita. Nossa casa vive da providência, né? E cada momento, como eu acabei de falar, que Deus me ensinou a não me preocupar com nada, porque geralmente quando eu começo a preocupar, o Senhor já manda na hora certa, né? E essa visita da Nova Sião foi uma visita assim, maravilhosa, por conta também da apresentação, que foi muito linda para eles, foi novidade, né? E que essa visita se outras vezes, né? SS Sião. Importante, a gente vê que traz um alento para as internas. A gente percebe hoje que o comportamento é muito melhor do que há um ano atrás, quando eu assumi aqui direção. E isso eu divido com todos vocês, divido com a Nova Sião, porque os frutos, eu tenho certeza que a gente só consegue colher com o tempo, mas a semente nós conseguimos plantar e vocês têm regado, né, para cada dia a gente deixar essa árvore maior e mais frondosa. Então eu agradeço de verdade, agradeço o apóstolo Edilson, aos pastores e todos os membros da Nova Sião. Depois de uma semana visitando e levando, além das doações, uma palavra de consolo e um abraço amigo para as pessoas nessas instituições, o Serviço Social Sião acampou no Colégio Mozart Ana Jura, no bairro Vila América. Reunindo um grande número de voluntários, o SS Sião foi encerrado em grande estilo, servindo gratuitamente aquela comunidade. Na verdade, nós temos quase um mês recebendo doações, uma equipe maravilhosa indo para as empresas, buscando todas as doações. E nessa semana nós começamos a visitar as instituições, porque o nosso alvo era visitar 6 instituições e terminar aqui no Vila América. E visitamos essas instituições, levando cobertores, levando lençóis, medicamentos, mantimentos, material de higiene pessoal. E, na verdade, foi maravilhoso.
foi muito além, né, do que esperávamos, estamos felizes e hoje estamos fechando aqui no Vila América. Foram mais de 1000 atendimentos, entre aferição de pressão, glicemia, psicologia, odontologia, fisioterapia, nutricionista, orientação com médica veterinária, atendimento jurídico e INSS, além de atendimento médico em clínica médica, pediatria, saúde mental, dermatologia e endocrinologia. A ordem que o Senhor Jesus deixou foi que nós servíssemos ao próximo, servíssemos à comunidade. Então a gente não só traz a palavra do Evangelho, mas também traz a ação na prática, através de vários serviços, na área médica, na área social. A gente, de certa forma, também cumpre o ID de Jesus, que é amando ao próximo e dando um pouco do que a gente tem, em prol da comunidade. Então a gente fica muito feliz em estar participando, juntamente com toda a equipe, com toda a igreja, desse projeto que certamente está abençoando essa comunidade. Os atendimentos eles foram previamente agendados juntamente com a enfermeira responsável pela unidade de saúde da comunidade. Então todos já foram drenados para os especialistas, de acordo com suas necessidades. Para não se perder o atendimento, o nosso prontuário com o registro de toda a nossa intervenção e as nossas sugestões vão retornar para o médico responsável pela comunidade, que é da unidade de saúde da família. Esteve presente também a equipe de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, parceira do evento, juntamente com a Secretaria de Educação. É uma parceria muito positiva para o governo municipal e Secretaria Municipal de Saúde, porque traz mais ações, mais serviços, mais atendimento a uma população carente, um bairro tão grande como esse do Vila América, uma população de crianças, de adultos, e isso vem somar já com as ações que o governo desenvolve aqui. Então, para a população é um ganho muito grande. Outro parceiro importante foi o Instituto Embeleze, realizando corte de cabelo masculino e feminino. Todas as vezes que nós fazemos esse projeto, o número é sempre muito, porque as pessoas querem também se cuidar, E eles amam, é sempre concorrido. Hoje mesmo, tanto as crianças como os adultos estão aproveitando bastante, isso é ótimo. Como o evento foi realizado pela Igreja Batista Nova Sião, não poderia faltar, é claro, a parte evangelística, com apresentações de teatro e dança com o Grupo Kadosh e evangelismo infantil. Houve essa iniciativa da gente estar também pregando a palavra, falando de uma forma diferente, como foi mostrado aí através das cores, falando sobre o plano da salvação e a forma também de mostrar às crianças que elas podem estar falando sobre o Senhor, evangelizando também através da pulseirinha. Nós vemos como uma forma de reinserção social, na verdade, de resgate da cidadania dos indivíduos. E esta é uma maneira de, através da cultura, trazer esse resgate, mas também uma mensagem que traz edificação para o espírito. Os moradores do Vila América aprovaram a iniciativa e aproveitaram todos os serviços que puderam. Muito bem organizado, gostei muito, viu? Passar no médico clínico, isso tudo mais. Vai aproveitar tudo? É, tudo. Eu achei muito bom, que é importante, E é uma oportunidade que a gente nem sempre está tendo, Então foi bom, eu vou passar no clínico também, doutor Joás, que eu sempre quis passar nele. E trouxe a menina também com a escova, com a orientação, como escovar os dentes, Que é importante, E tudo aqui foi bom, a bênção de Deus mesmo, para nós tudo aqui do bairro, Para a Nova Sião, o prazer em estar servindo a Deus através das obras faz com que a igreja esteja cumprindo um dos principais mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós da Igreja Batista Nova Sião fomos assim muito abençoados no processo de construção dessa feira de saúde que está sendo realizada aqui hoje. Tivemos uma parceria importante com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria de Educação, que nos cedeu este colégio, e também com o Instituto Embeleze e todos os outros profissionais de saúde, médicos. Então tivemos muitos parceiros e por isso essa festa está bonita e por isso é que deu certo e valeu a pena. Eu quero honrar o meu Deus. Acima de tudo é o Senhor que move os corações, como Ele mesmo moveu para tantas doações que nós recebemos. E também quero agradecer, à frente desse projeto, também uma grande equipe, que entende o valor de servir. E nós estamos aqui nessa comunidade para servir, porque esse é o nosso alvo.
Mas agora é tempo de buscar tua face.